mal de Alzheimer e como identificar e tratar essa doença? Esse é o assunto do Depois do Jeans, que começa agora. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Marcos Alvinaí, geriatra e gerontólogo. Doutor, obrigada pela participação no programa. Vamos conversar um pouquinho sobre o Alzheimer. O que é o Alzheimer? Para quem está em casa já começar a identificar o assunto de hoje. A maioria das pessoas faz uma ligação direta entre a doença de Alzheimer e a perda de memória. E essa ligação tem uma justificativa porque a doença de Alzheimer é uma das várias causas de perdas de memória, perdas com características patológicas, doentias, que são de evolução crônica e geralmente irreversíveis. Nós chamamos essas perdas de memória com essas características lentas, progressivas, de demências. E dentre as várias possibilidades de causa, a doença de Alzheimer é a causa mais comum. Nós temos outras várias causas de demência, muitas das vezes com apresentação clínica igual à doença de Alzheimer. Por exemplo, diagnósticos como demência por insuficiência circulatória, demências por intoxicação por venenos, por metais pesados, muitas das vezes associação de duas ou mais causas, algumas demências carenciais, como deficiências de vitaminas do complexo B. E essas são reversíveis? Ou não? As doenças que geram demência com caráter reversível, elas são muito mais raras do que as doenças irreversíveis e geralmente são de fato reversíveis quando são diagnosticadas bem no seu início, como uma deficiência de hormônios da tireoide, um tumor cerebral que seja descoberto no seu início, que seja operado com sucesso, uma entidade chamada hidrocefalia, de pressão normal, que a gente vê muito frequentemente no idoso, quando diagnosticada bem no início, e a solução é cirúrgica, ela pode ser reversível, mas isso não faz 3 a 5% do total. A maioria é irreversível e o Alzheimer é a sua principal causa. E ele chega, né? O problema acontece com a idade ou existem faixas etárias mais jovens que podem apresentar o Alzheimer? As demências em geral e em especial o Alzheimer são tanto mais frequentes quanto mais idosa é a população. É uma das grandezas diretamente proporcionais em relação às demências. Se nós considerarmos que o ser humano tem um potencial de vida que ultrapassa teoricamente os 120 anos, nós temos uma frequência progressivamente maior quanto mais de idade as pessoas vão se tornando. E, logicamente, existem casos de demência em pessoas jovens, nós temos casos mais raros de doença de Alzheimer de caráter primariamente familiar, em que nós temos pessoas com até 45, 47, 50 anos que já manifestaram a doença. São minoria. E quais seriam os sintomas? Se eu tenho um idoso em casa que convive comigo, o que eu observaria de um sinal ou ele relataria de um sintoma para esse problema? Apesar das pessoas, inclusive muitos médicos ainda se basearem apenas nas dificuldades de memória, principalmente memória executiva, que é aquela memória da capacidade de trabalhar, aquela memória que torna o indivíduo autônomo, independente. Apesar de haver uma grande vinculação entre os sinais de deficiência nessa memória e o Alzheimer, hoje as últimas pesquisas clínicas e também pesquisas puras, de ciência básica, têm mostrado que evolutivamente, se nós fizermos diagnósticos de forma retrógrada, muitos pacientes que manifestam a doença de Alzheimer de forma típica, com deficiência de memória, distúrbios de julgamento da realidade, perda do senso de conveniência social. Muitas dessas pessoas apresentavam alguns sinais ou sintomas, às vezes anos antes, e que
Naquela época, mesmo não tendo nenhuma deficiência de memória, esses sinais são considerados hoje como sinais prodrômicos, ou seja, que antecipam suspeita futura para o Alzheimer. Exemplo, durante o momento que nós estamos dormindo, nós temos um sono que cicla em algumas fases. Algumas pessoas têm doença de uma fase específica, chamada fase REM do sono, que significa o momento em que nós temos movimentos rápidos dos olhos, que coincide geralmente com o momento dos sonhos. Algumas pessoas, isso é importante, que têm distúrbios do sono REM, principalmente assim acrescentando excesso de movimentação noturna, fala noturna, sonambulismo, tem muito mais chance de desenvolverem demências nos anos futuros, entre elas o Alzheimer. Pessoas com deficiência de olfato, pessoas com dificuldade de sentir o cheiro das coisas precocemente, hoje podem ser entendidas não como diagnóstico, mas suspeita, e ela deve ser acompanhada com proximidade, não é? Com um intervalo menor de acompanhamento pelo geriatra, porque pode ser um prenúncio de Alzheimer também. E assim outras várias. E existe uma ligação entre a alimentação que aquela pessoa teve durante a vida e o aparecimento do Alzheimer? Muitos trabalhos tentam vincular a maior prevalência da doença de Alzheimer em algumas situações de comportamento, entre elas perfis nutricionais. Aparentemente, não há nenhum padrão alimentar que seja de fato considerado assim de grande valor como, por assim dizer, proporcional ao aumento da doença. Opostamente, se nós falarmos de demências vasculares, demências por insuficiência circulatória, e nós devemos nos lembrar que uma série de influências nutricionais favorecem, por exemplo, o diabetes, o excesso de colesterol, o excesso de triglicérides, o excesso de sal favorecendo hipertensão, todos eles são fatores de risco para a isquemia cerebral, que por sua vez é um mecanismo fisiopatológico para que surja a demência vascular. Não diretamente no Alzheimer, mas, por exemplo, em demências muito similares. Então, uma vez eu ouvi que a lactose poderia ser a causa de um problema de demência no futuro. A pessoa que ingere muita lactose, se ela tivesse... Existem vários trabalhos que tentaram mostrar isso, mas não se mostraram fidedignos. Assim como lactose, houve muita teoria sobre panelas de alumínio e o depósito crônico de alumínio no cérebro poder trazer grau de demência, isso não ficou comprovado. Existem uma série de estudos tentando mostrar se a deficiência de lecitina da soja, deficiência de fibras, excesso de açúcares, favorecendo o diabetes, se também poderiam trazer doenças de Alzheimer. Tudo isso ainda é assunto de mais pesquisa, mais esclarecimento. Ok. Doutor, nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente aborda ainda mais esse assunto. Ok. Voltamos já já, não saia daí. Consumo infantil não é brincadeira. Crianças sempre querem mais. Compre com responsabilidade.com.br. Canal de Notícias. Fatos. Dia a dia. Acontecimentos. Informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente. Vem pra cá, vem comprar aqui comigo aqui, ó. Olha a mexerica, é o melhor preço da cidade. Olha a banana, pode chegar pra cá, preço especial pra você, ó.
Compra Consciente. App Uberlândia. O Depois do Jeans está de volta falando sobre Alzheimer com o Dr. Marcos Alvinaí. Doutor, em relação ao diagnóstico, como é feito o diagnóstico do Alzheimer nas pessoas que te procuram? Geralmente a pessoa nos procura, ela mesma, quando ela está no início da doença, procurando esclarecimento sobre falhas de memória. Quando a doença é um pouco mais avançada, geralmente a própria família traz o paciente desmemoriado para o consultório. O diagnóstico, então, ele se baseia principalmente numa história clínica que envolve não só a história pessoal, mas também a história de família, porque existem influências genéticas que aumentam a chance do desenvolvimento do Alzheimer, principalmente quando nós temos um parente com Alzheimer em primeiro grau, um pai, uma mãe, pior ainda quando são os dois. A partir de uma história clínica, onde a gente vai identificar o tempo a partir do qual a pessoa tem queixas de memória, nós vamos qualificar e quantificar adequadamente o perfil da perda de memória. Nós vamos então tendo aos poucos uma visão se esse quadro é mais agudo, que fala contra o Alzheimer, ou se ele é mais crônico, com 6 meses ou mais, falando a favor de demência. Nós vamos tentar identificar se houve histórias de demências que não sejam tipicamente do tipo Alzheimer, como a possibilidade de tumores, abuso alcoólico, traumas de crânio, a presença de depressão, que muitas das vezes as depressões mais severas podem trazer grandes deficiências de memória e podem às vezes dificultar o diagnóstico precoce do Alzheimer. No conjunto, junto de um exame físico bem feito e junto de alguns exames laboratoriais, exames de imagem, que a gente acaba pedindo para descartar outras causas, nós temos então uma série de critérios preenchidos, logicamente, dentro de uma organização por escalas, não é? Por metodologias que nós chamamos de neuropsíquicas ou testes neuropsíquicos, em que nós então vamos falar de um Alzheimer provável, de um Alzheimer possível, de um Alzheimer certo, para que nós possamos iniciar o tratamento. Existe então um diagnóstico que nem sempre se faz com uma só consulta. E muitas das vezes a gente até precisa, nas dúvidas, fazer algum teste terapêutico quando coexistem sinais depressivos, tratando essa depressão, reavaliando algumas semanas depois o paciente e percebendo que ele melhora do humor, mas não melhora da memória, que ele deve ser abordado também quanto à demência. Nós muitas das vezes precisamos de testes neuropsicológicos e usualmente testes mais complexos, mais completos, são feitos por um bom psicólogo treinado que vai nos auxiliar bastante no diagnóstico final. E existe também exame de imagem para observar se essa alteração cerebral está acontecendo? Os exames de imagem, principalmente a tomografia computadorizada de crânio, a própria ressonância magnética de crânio, cintilografia cerebral, eles têm um valor maior no dia a dia para descartarmos outras causas. Como eu disse no primeiro bloco, uma hidrocefalia de pressão normal, ela depende de dados clínicos, mas ela é muito levada em conta a partir de exame de imagem. Um tumor, um acidente vascular encefálico e algumas outras situações, elas são tipicamente diagnosticadas por esses exames de imagem. Existem sim, já no Alzheimer em estudo mais aprofundado, alguns detalhes, principalmente de ressonância magnética estrutural, funcional, que são hoje muito sugestivos, fortemente sugestivos da doença de Alzheimer, e mesmo que não nos ajudem a um diagnóstico definitivo, muitas das vezes eles nos dão indícios de padrão evolutivo, de resposta a medicamentos, para que nós possamos, às vezes, até adaptar novas alternativas terapêuticas, principalmente para aqueles pacientes que não estão evoluindo bem com as primeiras etapas do tratamento. E se convivendo com o idoso, as pessoas percebem que esse idoso está apresentando sinais de falta de memória, de desconexão, né, no que fala, enfim. Quanto tempo esse quadro pode ser arrastado sem que a pessoa procure um profissional?
assim, vou deixar, vou esperar mais uma semana, às vezes foi a ocasião, né? Ou tá triste porque perdeu alguém da família, enfim. O que a gente pode passar para quem está nos assistindo sobre esse tempo, a importância de ser rápido? Eu acho que o tempo é extremamente relativo e vai depender do bom senso do observador, das condições gerais de saúde do paciente, porque, por exemplo, um paciente que não tinha problemas de memória e num espaço curto de tempo, como dias ou semanas, começa a ter de forma clara dificuldades de memória, que inclusive não tem uma explicação clara do ponto de vista emocional, por exemplo, e problemas de memória que atrapalham a vida, a autonomia, a vida executiva desse indivíduo, ele tem que ser visto com urgência, porque dificilmente nós estaremos falando de demência, de Alzheimer, e muito provavelmente nós estaremos falando de um distúrbio orgânico de potencial mais grave. Aí se encontram principalmente os sinais e sintomas dos delírios, dos estados confusionais agudos, que geralmente são justificados por patologias agudas, mais graves, inclusive com alta mortalidade. Exemplo, um idoso normal, que em 1-2 dias faz uma febre e começa a delirar, ele com certeza está tendo um quadro infeccioso mais grave. Não há que se perder tempo, a família deve levar esse idoso ao médico. No outro extremo, um idoso que tem uma vida praticamente normal e que começa lentamente, progressivamente, a ter pequenos lapsos de memória que usualmente não interferem com a sua autonomia, claro que não há nenhuma urgência absoluta que esse indivíduo seja visto com máxima rapidez. Agora, fica aquela mensagem geral. Quanto mais cedo o diagnóstico é dado e mais cedo os tratamentos são instituídos, melhores os resultados. O ideal é não ficar esperando muito. Tem dúvida? Procura o geriatra. Ok. Doutor, nós vamos de novo para um pequeno intervalo para voltar falando sobre tratamento. Ok. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta falando com o Dr. Marcos Alvinahy, geriatra e gerontólogo. Doutor, em relação ao tratamento para Alzheimer, quais são os tratamentos novos que hoje em dia estão sendo usados? A doença de Alzheimer, ela não tem, no momento, nenhum tratamento de cura, mas existem tratamentos medicamentosos, não medicamentosos, entre eles tratamentos comportamentais, de treino de memória, de adequação social. A despeito de nós termos muita pesquisa sobre novos medicamentos, sobre inclusive vacinas que possam ser aplicadas aos filhos de pacientes portadores de Alzheimer, o que nós dispomos hoje no mundo todo são medicamentos que visam estabilizar as perdas cognitivas, melhorar as alterações comportamentais, emocionais desses pacientes. No primeiro grupo, tratando exatamente a deficiência de memória e cognição, nós temos hoje, no Brasil e no mundo, 4 drogas que foram aprovadas para uso e que conseguem, numa boa parcela dos pacientes, estabilizar a evolução, evitando uma piora rápida, e em alguns pacientes,
ao redor de 30% a 40%, até algum grau de melhora na sua capacidade executiva nos primeiros 2 anos de tratamento. Daí a nossa fala anterior de que quanto mais cedo, mais precoce o diagnóstico for dado, mais cedo também instituída a terapia, nós teremos os melhores resultados. Paralelo a isso, na maioria dos pacientes nós temos distúrbios de comportamento. A depressão, a ansiedade, distúrbios do sono. Muitos pacientes podem ter, inclusive, surtos psicóticos, surtos de agressividade, e cada caso será individualmente analisado e, se necessário, para preservar a própria harmonia de ambiente e a segurança não só do paciente demente, mas dos cuidadores, nós em muitas situações usaremos também psicotrópicos, como antidepressivos, ansiolíticos, indutores do sono e muitas das vezes antipsicóticos em doses pequenas, tentando colaborar para que haja aí uma evolução mais favorável. O tratamento não medicamentoso, ele visa principalmente o estímulo à memória, o estímulo à sociabilização, o estímulo que é a ludoterapia, a terapia ocupacional, em que os pacientes se mantêm ativos por mais tempo, mantendo uma capacidade de trabalho mais simplificada, trabalhos manuais, estimula a leitura, a palavra cruzada, tudo isso no sentido de tentar manter uma reserva cognitiva por um tempo mais longo. E qual que é a diferença em relação à evolução entre os pacientes? Aquele que evolui rapidamente, né, e vai complicando com a doença, e aquele que ainda vive muitos anos, mesmo com a doença, ainda consegue. A evolução ela é muito individualizada, porque, assim, de uma forma mais geral, os pacientes que têm uma saúde geral melhor, eles vivem mais e também têm uma vida executiva mais útil por mais tempo. Pacientes que, além do Alzheimer, têm outras doenças mais graves e limitantes, principalmente doenças crônicas como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, limitações ortopédicas graves, depressão, limitações, por exemplo, de sentidos, o cego, o surdo, todos eles tendem, por essas limitações adicionais, a evoluírem com piora mais rápida. Outro grande diferencial é o uso apropriado e precoce dos medicamentos, nas doses certas, o acompanhamento médico adequado e, muito, muito importante, a estrutura dos cuidados, que envolve, logicamente, cuidadores, familiares ou mesmo instituições onde haja muita informação, muito estímulo e que os pacientes recebam apoio a nível de carinho, de respeito, sendo estimulados sempre a terem prazer para viver. Essas pessoas que sempre querem melhorar, usualmente têm uma perda de memória mais lenta. E o papel da família junto desse paciente que tem o diagnóstico de Alzheimer? O papel da família é tão ou mais importante do que qualquer outro tipo, por assim dizer, de papel de toda a rede que envolve cuidados, incluindo médico, nutricionista, enfermeiro, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos. A família é, sem dúvida, o grande diferencial de uma boa e de uma má evolução. Quando o paciente desenvolve seus primeiros sinais de perda de memória e passam a não ter a sua identidade valorizada, passam a não ter, muitas das vezes, o respeito, né, dentro da sua família, a sua evolução tende a ser realmente negativa. Famílias bem estruturadas, bem esclarecidas, que durante todo o tempo da doença apoiam, cuidam, estimulam, têm muita paciência em lidar com as dificuldades executivas, são famílias em que o paciente, devidamente protegido, ele evolui, vive mais e vive com mais autonomia e melhor. Existe uma média em relação ao tempo que esse paciente vai conseguir viver com a doença quando ele tem todo o tratamento e todo o suporte adequado? Hoje, em se tratando só da doença de Alzheimer, com todo o esclarecimento, toda a tecnologia, todo o aparato que eu chamei de rede de cuidados, nós temos pacientes que ultrapassam uma qualidade de vida bastante razoável entre 10 e 15 anos a partir do diagnóstico. O contrário é verdadeiro. Para algumas formas
de apresentação mais precoces, onde nós temos demências de caráter genético familiar, em que o início é mais precoce, usualmente a evolução para dependência total, a perda total de autonomia, inclusive morte, é mais precoce no intervalo de 2 a 5 anos. Doutor, para a gente finalizar, aquele paciente que se identifica com uma certa pessoa, provavelmente da família, dependendo da situação, e que busca naquela pessoa, né, mais segurança ou se sente melhor ali, isso tem que ser respeitado. Então, aquele paciente que às vezes remete à mãe, né, começa a fazer menção sobre a mãe ou regressão. Isso. É importante que aquela pessoa conviva mesmo com esse paciente? O ideal, e sempre é muito importante, é que o cuidador não confronte, que ele não expresse raiva, ódio, intolerância, angústia no comportamento fora da realidade do demente, porque é importante que haja compreensão. Aquele comportamento fora da realidade, ele não traz nenhum objetivo de lesar, de agredir, de contrapor. É como o indivíduo, dentro dos seus limites, ele enfrenta a sua própria realidade. A melhor postura é a forma carinhosa, tranquila, de mostrar a realidade, desviando daquele assunto, mostrando novos conteúdos. Muitas das vezes o paciente está agressivo, ele está partindo até para agressão física, e nada mais simples do que desviar o assunto para coisas positivas, para assuntos mais simples, evitando muitas das vezes que haja conflito naquele meio. E dessa forma o cuidador também, então, sofre menos. E tem que ser cuidado, né? Sim, sim. Do ponto de vista de conseguir lidar melhor com aquela... Todo cuidador, ele tem um estresse permanente. A maior parte das vezes, principalmente em populações de menor renda, os cuidadores são os próprios cônjuges ou os filhos. Então nós temos assim que cuidar muito de quem cuida, para que nós não percamos toda a estrutura que envolve aquela família em sofrimento. Doutor, obrigada imensamente por todos os esclarecimentos que foram colocados. Eu que agradeço. O Depois do Jeans fica por aqui, semana que vem tem mais. Até lá.